alguém estava colocando, eu acho que é a Alê, né? Do site do Cryan, né, Alê? Tem um site mesmo, e dá para ouvir uma tem. voz metalizada lá, tem que trabalhar a tua paciência para ouvir, mas é É, um a voz sistema, é, né? a voz é meio chata, mas na transmissão direta no YouTube, no canal do Crime no YouTube, não é voz metalizada. Então, é o Lee Carroll mesmo. É o Lee Carroll que, Aham. quando ele canaliza, e tem também eu acho que tem eu esqueci o nome do cara, mas se você quiser, depois eu passo. Eu deixo lá também no Desenrosco. Tem um cara um brasileiro, um jornalista bem conhecido, que agora esqueci o nome dele, que faz a tradução em português, e não é voz metalizada. Não Aham. que é muito chato ouvir isso, é um saco ouvir. É um saco. Vocês que estão aí, tem alguma pergunta? Paula, Alê, Tati? Que eu acho que a gente já cobriu bastante, Já na acabou, verdade, acho né, que já. Miriam, Eu acho que do, sim. do que a gente tinha proposto a se falar, né? Existe Crime. o próprio site do Cryan, esse está em inglês, Ale. É que tem a versão em português, entendeu? Tem um cara que traduz. Mas em inglês está de boa. Então tem o do Crime. Tem outro que acho que é muito legal, que eu ouço sempre, que é em português, que eles são muito bons, que é o Luz das Estrelas, né, Rá? Você também. Isso. Eles são muito bons. Eles, para canalização, o, em português. Esse Luz das Estrelas é um pessoal muito sério, né? E eles traduzem, na verdade, muitas coisas que o Ricardo Trier traz, do DNA Awakening, ou que eu ouço em inglês, e aí eu vejo que no dia seguinte, só que ele não dá fonte, isso também é meio feinho, né? Mas ele tipo, não dá fonte que ele traduziu, mas ele resume bem o que está acontecendo, né? Ele resume bem, ele Ale, tem umas meditações legais. Ale, depois a Miriam vai colocar no @desenrosco, que é o dela, ela vai colocar lá a dica de livro, essas dicas aí. São linguagens diferentes, viu, Ale? Aí Então, você vê qual que você acha que funciona mais, né? Porque eles falam linguagens assim bem diferentes, na verdade. por exemplo, eu afino com os dois. É que você tem que, tipo, entender que eles vêm de lugares diferentes, como a Raquel falou, mas eu acho que se complementam. Eu não acho que um briga com o outro, não. E o que eu acho também muito importante, assim, só fazendo um wrap-up de tudo que a gente falou, é que a gente lê ou ouvir, né, enfim, a gente se informar de alguma maneira é muito importante para esse nosso processo, né? Ninguém aprende do nada, né? A gente aprende porque a gente está bebendo de alguma fonte. E a gente ter assim mais parcimônia ao ouvir as coisas, porque a internet é meio terra de ninguém, né? Pessoas falam que dá na telha, escrevem que dá na telha, tem É, que ter uma certa parcimônia do que está ouvindo para filtrar e, acima de tudo, buscar meios de autoconhecimento, né? Você não precisa necessariamente estar numa terapia para você se autoconhecer. Se você já tiver com as portas abertas do autoconhecimento, já é meio caminho andado, né? E o próprio universo ele vai te levando para isso onde que você precisa ir. Parece uma é, questão mágica. A matéria aparece na tua frente, o livro aparece na tua frente, você é, ouve muito falar isso que com você. eu ia falar exatamente isso. Quando você já tá nesse caminho, vem, assim, sabe? Você tá numa livraria, você pega um livro, você abre na página, é exatamente o que você precisa ouvir. Chega até você, né? Chega É, até você. Para mim, o Crime chegou de um jeito totalmente esquisito. Eu comecei a ver 11:11, eu entrei no Google, assim, o que é 11:11? 10 anos atrás. Aí, assim, aí tinha um texto que é 11:11, era o portal do Arcanjo Miguel, e aí estava um texto lindo, estava escrito Crying. Eu falei, desculpa, que é Crying? O que é isso, né? Eu achei que eu conhecia todas essas coisas esquisitas. Aí eu fui atrás, aí fui buscar, aí descobri, aí fui ler um livro. Eles são mais de 15 livros do Crying, traduzidos em acho que 10, 12 línguas. Então, eu falei assim, como que eu não conheço? Não conhecia antes, na hora que eu tive que conhecer, caiu na minha mão, entendeu? Então, acho que
confiar um pouco que na hora que você está pronta, né? Tem aquele velho ditado, na hora que você está pronto, o mestre aparece, né? O mestre aparece na hora que você está pronto. Então é um pouco isso. Não adianta também ficar também muito ansioso para também se alimentar de muita coisa que pode deixar confuso. Então eu acho assim que o legal é acreditar que você de repente pode, né, acessar aquilo que você precisa acessar na hora. O que você tiver vontade, ouve a intuição, né? Quer dizer, ouve a intuição. É isso Ouve que eu ia falar. Você ouvir a intuição, por exemplo, agora entrou a Lisandra, a Lili, né? Que é uma amiga minha da época de Centro Espírita e a gente permaneceu amiga, né, Lili, graças a Deus até hoje. É uma pessoa extremamente intuitiva, né? A Leia que estava te perguntando, a Tati, são pessoas que eu conheço há muitos anos e são extremamente intuitivas. Então, é também acreditar no potencial de intuição de vocês, né? Porque vocês têm o caminho de vocês, assim como eu tive o meu, a Miriam teve o dela, e não tem certo e errado. Qualquer caminho é caminho. Agora, obviamente, você pegar recomendações de livros, a Miriam que tinha me passado um desses livros que eu não conhecia, é ótimo, porque a pessoa leu, as coisas indicadas, elas são melhores, né? Mas as coisas vêm, todo mundo é mestre de si mesmo. O que os guias querem que vocês saibam vai aparecer. Por exemplo, a Lisandra, né? A Lili. Ontem, esses dias, ela publicou foto de uma nuvem no formato de coração vindo da janela dela. Quer dizer, é um comunicado belíssimo, sei lá. É um recado para ela. É um recado para ela, né? Então, assim, isso quer desígnio maior do que o universo, do que você abrir a janela do teu quarto, você dá de cara com uma nuvem em formato de coração, né? É o universo conversando com ela, né? Então, assim, a gente tem que estar com o radar ligado, porque as informações chegam. É impressionante, é impressionante. Então, eu acho que isso é fundamental mesmo. Você, voltando lá para o começo, né? De falar assim, putz, os sinais estão aí, é só ficar esperto, né? Então, assim, primeiro, assim, acho que é fundamental você ter uma intenção, você criar uma intenção, né? A intenção, segundo a medicina energética, né? É uma frase que eu acho bem legal, que eu uso sempre, é uma frase da Dona Ida, no livro dela, que ela fala assim, energy follows thought and follow intention. A energia segue o pensamento e segue a intenção. Então, assim, se você coloca uma intenção, se você coloca uma pergunta mesmo para o universo, tipo, sabe, você tem uma dúvida, você fala assim, putz, me dá uma resposta, né? E aí, assim, tem duas coisas que são fundamentais. Uma é ter uma intenção, né, de buscar uma resposta ou de entender alguma coisa, sabe? Tem uma intenção de buscar isso. E a segunda é dar permissão. Porque uma das leis espirituais mais conhecidas, né, e mais importantes é do livre-arbítrio. Então, você pode ter 150 guias no seu redor, né, guias, anjos, mestres, ascensos, seja o que for. Se você simplesmente não der permissão, tipo, falar assim, eu permito, né, eu permito eu permito ser ajudada, né? Você, sabe, eu acredito. Você tem que dar essa permissão oralmente, em pensamento, e aí começa a observar, começa a olhar o que acontece, né? Começa a ver os sinais. De repente, normalmente são nuvens, às vezes é o passarinho. Comigo era muito borboleta, muito, muito, muito borboleta. De repente, se tua questão é uma questão de abundância, de repente, sabe, você começa a achar moeda onde Deus duvida que você acha moeda, sabe? Você de repente olha no chão, você acha uma moeda. E os animais também, né, Miriam? Os animais também. Eu acho que num vídeo que eu gravei aí, que os animais, eles se comunicam com a gente, né? Ontem eu estava falando com meu marido, eu falei, gente, como tem borboleta em São Paulo? Ele falou, mas eu não vejo. Eu vejo borboleta direto. Direto. Né? Então, direto. Assim, quando eu tô na dúvida. Muito bicho. Outro dia apareceu, outro dia não, quando a gente ainda podia sair de casa, ele entrou no carro para dirigir, tinha uma joaninha no volante que veio no dedo dele. Eu falei, isso é bom presságio. Joaninha, é bom presságio. Joaninha direto. Outro dia tinha um louvador. Não, outro dia eu estava em São Paulo, eu abri a porta do carro, na minha direção tinha um louva-a-Deus. Sabe aquele louva-a-Deus, aquele gafanhoto verde desse tamanho. Eu falei assim, da onde em São Paulo, no meu prédio? Então, é saúde, é esperança. Então, assim, a borboleta 88 eu vi direto. Quando havia aqui em São Chico, onde eu estou em São Francisco Xavier,
foi uma das coisas que mais me marcou. Eu tenho uma foto aqui, até no Insta dessa borboleta 88, que é o sinal de abundância, né? Dois infinitos, né? E o 8 também é um sinal de padrão, é um padrão energético, né? As energias trabalham sempre em 8. Então, não é à toa, né, que a gente fala, às vezes, Ilo, no desejo mal. Ilo. Tipo, Nós fomos colegas de trabalho. Para mim não funcionou muito. Eu não fiquei rica, não, mas assim, a abundância pode ser em todas as esferas, viu? Não precisa ser só dinheiro no banco. Então, a abundância de alegria, abundância de saúde, abundância, quer dizer, de você ter o seu sustento, não necessariamente precisa ser ganhar na loteria, né? Mas quem não quer, né? Mas também mal também não faz, né? Mal também não faz. Então, mas é isso, cara. É só começar a olhar, você olha o sinal e saiba que é para você. Né? Não fica achando que é paranoia, porque não é mesmo. Não é paranoia. Não é paranoia. Nossa, tem uma lista de umas coisas muito loucas, muito até tipo de um pássaro preto que entrou na minha casa e entrou, tipo, tava tudo fechado e de repente entrou eu achei que era um morcego, mas não era, eu quase tive um infarte. Entrou na minha casa numa tela, passou pela tela e saiu do jeito que entrou, saiu. Eu falei, gente, o que é isso, né? E aí, de repente, meu computador, junto com isso, a minha avó começou a falar no meu computador sozinho. Não é loucura, aconteceu de verdade. Então, assim, quando querem te dar um recado, te dão um recado. Então, seja, né, das coisas mais sutis até as coisas mais absurdas, assim, sei lá, quer dizer, tipo, quando você não está olhando, né? Vão te mandando mensagem. Se você não está olhando, ou você toma uma porta na cabeça, né? Ou é uma coisa que não dá para você negar que é. Não dá para você negar que é um sinal, né? E peçam ajuda, gente. Pede sempre para os guias, na hora de Pede dormir, ajuda. se vocês fizerem uma oração ou não, mas quando for dormir, pede para vocês, quando estiverem dormindo, encontrar com o guia de vocês, que eles passem os ensinamentos, que vocês aprendam, que vocês se fortaleçam. Se vocês conseguirem fazer meditação, pede para os guias se apresentarem quando eles acharem que você... Porque às vezes a gente toma um susto, né? Mas pede para o guia... Uma outra coisa que você está falando dos guias, que é super importante, pede para eles se apresentarem, mas você pode, além de tudo... Ai, meu Deus, você está ficando congelado aí, eu começo a falar, pensar em alguma coisa e esqueço a outra. Eu estava falando dos guias... eu tinha falado de você de pedir ajuda, né? Porque pedir ajuda, autorizar, né? Que é importante autorizar a ajuda. E também, que eu tinha esquecido de falar na hora que eu estava falando de como que você faz para aumentar a vibração, na hora que você sente que a vibração está baixa, você pede para os seus guias, para os seus anjos da guarda, me ajuda a elevar minha vibração para a frequência do amor. Porque, às vezes, você quer se conectar muito alto também, e você precisa elevar a vibração porque os guias mais altos não chegam. Você precisa voltar para uma vibração do amor para fazer a conexão. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Dá? Sim. E a outra coisa que você falou anteriormente, para quem não estava aqui, Miriam, é que para você entrar na vibração do amor, às vezes só de você fazer alguma coisa amorosa, ou conversar com alguém amoroso, ou brincar com o teu cachorro, ou uma música que te traga alegria e amor no coração, já faz você imediatamente entrar na frequência. Ou segurar uma pedrinha que nem essa, assim, um cristal, um quartzo rosa, sabe? Tipo uma coisa assim. Tem coisas que te imediatamente se conectar com a pedra. Na conexão do amor. Imediatamente. E aí você deixa, você até esquece qual era a vibração que você estava anteriormente e passa a dar aquele calorzinho no coração, sabe? Quando te dá aquele conforto e você fala, ai, que delícia, que legal, tô viva, que bom, sabe? Te dá uma coisa gostosa. Pode ser brincar com o animal, pode ser brincar com uma criança, enfim, cada um sabe, né? Eu, por exemplo, gostava muito de desenhar, eu até parei um pouco de desenhar. Mas, às vezes, coisas muito simples, né? Porque quando a gente fala em alegria, né, Miriam? As pessoas acham que demanda muito dinheiro e demanda muito tempo. Que é comédia hoje também. hoje não tem...
hoje não tem tempo, hoje não pode. É sempre aquela história do tempo, ainda mais porque as meninas que estão aí todas trabalham bastante, né? A Ale, por exemplo, foi minha colega da IBM, trabalha-se bastante lá. E eu sei que não existe muito tempo, né? Realmente é complicado. Mas às vezes, se você fica 5 minutos ouvindo uma música que te dá alegria, ou se você pinta uma mandala, ou se você não tem saco de pintar, que você faça um desenho, você escreva uma poesia, enfim, qualquer coisa que te dê alegria, isso já muda a tua frequência imediatamente, né? E tentar não se conectar definitivamente com quem tá mal, com quem só fala em desastre, com filmes de bad vibe, sabe? Pessoa muito mimizenta, que tá tudo difícil, que o universo tá difícil, que estamos numa crise econômica. Gente, não tá. Tem tanta gente bem aí, gente. Que crise, meu Deus. Tanta gente ganhando dinheiro com mil coisas. Não, e eu Cara, acho assim que nessa vibe que a gente está entrando agora, nessa vibe, tipo, entrando para a quinta dimensão, essas pessoas estão sendo praticamente estão sumindo não sei se vocês estão percebendo, né? Estão sumindo das nossas vidas. As pessoas que não alinham com a nossa vibração, elas estão indo embora, de alguma forma. Sabe, estão mudando, estão ficando distantes, amigos que você achou que eram amigos, que de repente não são, sabe, funcionaram num determinado momento da tua vida, mas na hora que você leva a tua vibração, você começa a atrair outras pessoas. E aquelas pessoas vão fading away, sabe? Vão se esvanecendo e vão sumindo da tua vida normalmente. E uma coisa só que eu acho que é fundamental, que, não sei, ainda hoje eu sofro com isso, então acho que eu queria também dar um toque com relação às bruxices e às sensibilidades, que muitas vezes é difícil para quem é empata, como eu, como você, mas para mim assim, sempre foi muito difícil reconhecer quando as coisas são da gente, quando são do outro. Né? Então, às vezes a gente está bem, então de repente você começa a ficar irritada, e você não estava irritada, você começa a ficar irritada, você começa a ficar triste, vontade de chorar, de repente, do nada. E se você começa a se observar, você começa a ganhar mais autoconhecimento, você começa a entender o que é seu e o que não é seu. E fala assim, putz, isso não é meu. E aí você cria um mecanismo, né? Cada um tem o seu, né? De fazer também de voltar a elevar a vibração, de fazer uma limpeza, né? Não sei, eu faço uma meditação de limpeza, de imaginar uma cascata de luz branca e dourada, e eu imagino aquela água realmente me limpando. Então, essa coisa assim de você, quer dizer, quem é rei que você tem essa coisa do selamento, mas quem não tem isso, você tem formas sabe, de se imaginar num escudo mesmo, né? Num escudo de luz, numa bolha. Você tem várias ferramentas para isso. Mas é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, que a energia está muito densa. Mesmo você dentro de casa, né? A gente absorve. Muitas vezes você fala com alguém no telefone, aconteceu isso comigo anteontem. Eu falei com uma pessoa que estava mal, e eu estava bem, eu estava ótimo, estou aqui na natureza, tudo tranquilo. E assim, de repente, comecei a me sentir mal fisicamente, né? E aí eu falei assim, nossa, o que está acontecendo comigo? Você já entra. A primeira coisa é que você já. Né, se você não prestar atenção, você já entra numa vibe de medo. O que será que está acontecendo? Ah, estou pegando Covid, sei lá, qualquer coisa assim. Daí eu falei assim, tipo, não, calma, respira. Você falou com alguém. Aí comecei a voltar, né? O rewind, assim, né? Aí eu falei assim, putz, não, vou fazer uma limpeza. 10 minutos passou. Então assim, porque a gente não vai conseguir evitar. É difícil, né? Quem é empata, evitar. Porque a gente é transformador de energia, a gente é meio lixão, né? A gente pega e transmuta, né, a energia. Então, para quem sente que tem essa sensibilidade, é muito legal estar bem esperto, né, com relação a isso também, de não só de levantar a vibração e de repente, sabe, em um segundo você abre e recebe alguma coisa, né? Porque é o que mais tem aí, né? É o que mais tem. É importante você falar isso, Miriam, porque a gente vai ser bombardeado, todo mundo. Não tem. Oi, Andréia, minha cunhada entrou aí hoje, ela mandou foto da minha sobrinha. Ai, coisa magotosa, tá tão linda, Maria Eduarda. A gente vai ser bombardeado. Não tem como evitar isso, né? Porque sempre tem uma pessoa numa vibração ruim.
né? Sempre tem uma pessoa que é do contra. Enfim, isso é da vida, né, gente? Não tem muito o que fazer, sabe? Se a gente está no mundo, a gente vive em sociedade, a gente tem que aprender a conviver, né? É simplesmente você não se conectar. É você olhar para aquilo e falar, isso não me pertence, meu amor, desculpa, esse conteúdo não é meu, exatamente. né? Eu e a Lu, que estava comentando aqui com a gente anteriormente, que eu falei que fomos colegas de trabalho, a gente estava fazendo um projeto juntas, né? E a gente apresentava lá, fazia treinamento para equipes. E eu lembro sempre que a Lu falava dos ensinamentos toltecas, né, Lu? Agora eu esqueci o nome. Quatro compromissos. Os quatro compromissos. Os compromissos Os quatro toltecas. compromissos. E aí a gente falava dos compromissos toltecas no ensinamento e a Lu sempre dava o exemplo de você não precisa pegar o conteúdo que não é teu, né? Ela dava o exemplo do correio, né? Chegou a caixinha do correio, você olhou, não está escrito o teu nome, você vai lá e devolve a caixinha. Você fala, olha, que não é meu. E isso também para energia, né? Os 4 compromissos toltecas, isso mesmo, Lu. E quando a Lu veio com essa ideia de colocar os 4 compromissos no treinamento, eu falei, cara, eu li isso recentemente. Era muita sinergia, né? E ela, pô, então vamos botar isso no treinamento, porque isso é um ensinamento maravilhoso, né? E eu falei, nossa, porque tem coisa que não diz respeito a gente, as pessoas ficam querendo entuchar, igual foie gras, que eles botam o negócio no bico do pato, entuxa a comida do pato. Tem coisa que não é sua, você fala, meu irmão, brigadão, mas isso não é meu. Eu lhe agradeço muito pela consideração por você achar que é meu, mas não é. Então, tchau, um beijo teu. O conteúdo é teu, né? Já basta eu ter que lidar com meus conteúdos, né? Você vai lidar com os seus, e o que eu tiver que lidar, né? Eu vou lidar e vou agradecer, inclusive, porque para mim qualquer coisa que chegue é ensinamento. Hoje, graças a Deus, eu tenho a sanidade né, e a espiritualidade de entender que as coisas chegam, elas são realmente para o meu desenvolvimento. E é o que você falou, Miriam, a gente tem que terminar o dia trabalhando a nossa gratidão. É só isso, né? Para você dormir e não dormir embarulhada, com 350 coisas na cabeça, que perdeu cliente, ganhou cliente, entrou não sei o quê, não sei quem está com problema. Ainda mais nós duas, que somos terapeutas holísticas, a gente passa o dia o quê? Ouvindo o problema dos outros, né? E a gente tem uma amorosidade enorme em ouvir esses problemas e acolher e não trazer para a gente. Porque você imagina, se eu atendo 10 pessoas num dia, hoje eu estou atendendo desde de manhã, não parei. Eu não parei. Imagina se eu tivesse com um problema de cada um que eu atendi hoje. Não dá. Então, a gente simplesmente coloca um distanciamento e tenta ajudar na compaixão, né? A gente tenta ajudar da melhor forma possível, fazendo a pessoa entender que aquele processo lá dela faz parte do crescimento dela. E, na verdade, os processos estão sendo lindos. As pessoas que eu estou acompanhando como alunos ou clientes, eu estou vendo despertares maravilhosos. Eu estou vendo alunos que estão dando saltos quânticos, sendo Reiki 1. A pessoa mal fez o Reiki 1, já está num salto quântico, assim. É muito lindo de se ver. É claro que a pessoa está no sofrimento, talvez ela não esteja achando tão lindo, como eu também. Quando eu entrei em sofrimento, eu não acho lindo. Mas, graças a Deus, eu tenho a serenidade de entender que hoje em dia as coisas são todas para o nosso bem, né? E que está tudo bem a gente passar o que tem que passar, né? Porque, no fim, Miriam, o mais importante é a gente falar que é a consciência de cada um, né, querida? É só consciência. Aqui não é maniqueísmo. Apesar da gente viver no mundo polarizado, a gente não está sendo maniqueísta de que tem o bonzinho e o malzinho. E a gente agora tem boazinha. Aqui não tem boazinha, nem eu, nem Miriam, nem ninguém, né? Ai do guru que falar que é iluminado bonzinho. Vocês viram quantos caíram? Foge! Sai correndo desses aí, sai correndo. Porque somos todos humanos, né, Miriam? Não tem muito o que fazer. A gente tem que trabalhar com a consciência. Se você dorme no teu travesseiro, ou outra coisa muito importante, você consegue ficar em silêncio? 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas? Isso é um bom termômetro para você ver se você está conseguindo lidar com você. Sabe, gente embarulhada que chega em casa, liga a televisão, aí liga o celular numa música, e aí vai para o quarto, liga outra televisão, já bota uma pessoa no speaker e sai falando com a pessoa. Se você não consegue ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos em silêncio com você, tem uma coisa de errado. Você não está conseguindo lidar com você mesmo. Por quê? Essa é a pergunta, né, Miriam? E é tudo uma questão de consciência. Se você vai dormir à noite com a consciência tranquila que você fez o melhor do seu dia, é isso.
E se você vai dormir falando, pô, hoje eu não fui tão legal, cara, eu podia ter sido mais legal, podia ter feito isso, podia ter ajudado a pessoa naquilo, então amanhã faça diferente, ao seu diferente. Só por hoje eu não consegui ser 100%, porque né, ninguém também oscila, ninguém tá numa linha. Como é que fala? Ninguém é nivelado em termos de emoção. Às vezes a gente oscila, tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, dependendo do que aconteceu, né? Se a gente está com algum caso na família, alguma coisa mais grave, a gente vai oscilar, normal. Mas você termina o dia perguntando para você mesmo, e aí, eu consegui ser a melhor pessoa que eu podia hoje? Consegui, parabéns para você, cara, porque muita gente nem se pergunta e muita gente não faz o seu melhor. É só isso, não é um julgamento, não tem ninguém externo falando, ó, fez errado, ai que feio, ai a tia mas acho que o pior julgador é o nosso julgador interno, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que parar de também querer ser o bonzinho, né? Porque assim, a gente é quem a gente é. E eu acho que tem que desvincular essa ideia de que você ser espiritualizado, você é o bonzinho, né? Você é o perfeito, você é o iluminado. Não tem perfeição. Não tem, não, mas perfeição nem a pau. Mas eu acho que antes disso, acho que muita gente que passou, né, pela iniciação espiritual há 20, 30 anos atrás, na verdade, ficou muito com essa... Ainda mais quem veio de centro espírita, tá? Ficou muito com essa coisa assim, né, que eu não sou evoluído, que eu sou, sabe, uma coisa também de culpa, né? Uma coisa assim, se você não sente assim a vontade naquele momento de ser a pessoa mais caridosa do mundo, você é do mal, entendeu? É muito maniqueísta, muito do bem e do mal, é muito o espírito negativo com o espírito de luz, sabe? E de repente a gente está no meio, a gente é sombra e luz, a gente é sombra e luz, a gente é bom e ruim, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então assim, ninguém veio para cá, é uma falsa ideia de que a gente veio para cá para ficar iluminado, para ficar perfeito. A gente veio para cá, eu acho que a missão de todo mundo é descobrir quem é se conectar com quem é de verdade. Né? E se curar, e ser a melhor pessoa que você puder ser. E ser a melhor que você pode ser. Descobrir depois de todos os... depois de todos os véus caírem, né? Todos aqueles véus que a gente vem, a gente sabe quem a gente é, né? Quando a gente está na 12ª dimensão olhando para baixo, a gente sabe que a gente vai cair nessa densidade e vai esquecer tudo. E quer dizer, a nossa missão é lembrar quem a gente é lembrar que a gente é uma parte de Deus, que a gente é divino na nossa capacidade de criar, na nossa capacidade de amar. E é isso, sabe? Quem consegue fazer isso, isso é a glória, isso é voltar a ser quem a gente é se redescobrir. Mais do que isso, é ilusão. Então, assim, de repente, ficar, né, dependendo de validação, seja espiritual, não precisa ser a pessoa que tem a carreira melhor, o que tem mais dinheiro, que não sei o que. No mundo espiritual mesmo, né? Eu saí dessa coisa do espiritismo mesmo, porque eu não... Eu falei assim, só tem ego aí, só tem narcisista aí, né? Então, sabe, só tem... É o mesmo jogo de poder de todo lugar, né? Então, sei lá, não me identifico com isso. É o ego, na verdade, né, Miriam? Porque, assim, é difícil a gente sair do ego, porque o ego, ele faz parte da nossa existência. Faz parte da sobrevivência, inclusive. O problema é você colocar o seu valor numa coisa externa a você, ou no teu corpo, ou no teu dinheiro, ou nas tuas posses, ou no teu ego. É sempre uma coisa externa a você. Quando, na verdade, o seu valor é ser quem você é, com seus defeitos, com seus acertos. Você com a consciência tranquila, porque na 5ª dimensão, que é exatamente essa transição planetária, está levando a gente da 3ª para a 5ª dimensão, é você trabalhar na consciência. E não tem maniqueísmo, não tem ego, não dá espaço para o ego. Isso tudo vai cair por terra, cada vez mais. Você cocria a tua realidade. Então, se você está cocriando, se você está vibrando no sentido que vai te trazer problema, é você que vai arcar com isso, entende? Agora, se você está trabalhando na paz, no amor e na luz, dentro da tua própria imperfeição, porque sim, somos todos imperfeitos. Sim, estamos todos nos curando. Você está cumprindo o teu propósito. É só isso, é simples, na verdade. A matemática ela é muito simples. Só que não, as pessoas preferem usar de subterfúgios, né? Ficam usando máscaras. Ou eu conheço gente que não, a pessoa é ótima, super bonzinha, mas aí
toca o terror do terreiro da Mãe de Santo lá, fazendo o auê para os outros, entendeu? Ah, mas não fui eu que fiz, foi, meu amor, vai sobrar para ti também. Desculpa lhe avisar, mas já já essa conta vai chegar. E pelo andar da carruagem não vai demorar muito. E tá chegando, acho que as contas estão chegando todas, né? Cada vez mais rápido, né? Aliás. As contas estão chegando mais rápido. E tem problema? Não, foi uma opção tua. Você não tem o livre-arbítrio? Lembra que você estava falando há pouco tempo, Miriam? Numa dessas lives, que a gente já está na terceira live. Sei lá, eu já nem sei mais. A Camila está fazendo uma pergunta aí, Rafa. Como identifico meus saltos quânticos? Você que falou de salto quântico, responde aí. O que eu tenho notado muito, Cá, é que as pessoas estão num despertar muito profundo. Se antes elas estavam no papel de vítima, ainda culpando a mãe, culpando a irmã, culpando o marido, o cachorro, não sei o quê, elas deram um salto quântico em termos de consciência. Elas agora estão muito mais alinhadas com quem elas são. Elas pararam de se vitimizar. Eu tenho alunos que conseguiram trabalhar no que amam, no que a alma ressoa, como trabalhos sociais ou trabalhos até espirituais mesmo. E antes elas estavam presas ao sistema e presas a chefes altamente tóxicos e manipuladores, né? Porque tudo isso vai acabar, acabou a liderança tóxica. Na verdade, você é mestre de você mesmo. É uma coisa que eu e a Miriam, a gente conversa direto, né? A gente brinca que abaixa os gurus. Nada contra guru, tá tudo certo dentro de toda a criação. Mas já não tem espaço para mais nada. Você sabe de si, né? Você não tem mais que ficar pedindo a aprovação do outro como se a sua verdade não valesse, né? Você não precisa mais olhar através dos olhos dos outros. O que isso quer dizer na prática? Se a pessoa gosta de mim ou não, é uma questão dela, não é uma questão comigo, né? Eu não preciso, pelos olhos dos outros, achar que eu tenho valor. Isso, para mim, é um salto quântico, entende, Cá? Porque a pessoa passa a notar que ela é agente de transformação da sua própria vida, independente se o pai ou a mãe aprovam. Entendeu, amor? As pessoas se alinham com o que elas vieram fazer na vida, né? Aquilo que eu lá na primeira live falei, que ninguém reencarna para ir para a praia. Você tem uma missão de alma aqui. E como é que eu descubro isso, Raquel? Eu não sou astróloga não, tá, galera? Mas pelo nó do norte do teu mapa astral e pelo teu meio do céu, já dá um alerta, já dá uma... Como é que fala? Uma dica do que você veio fazer. O nó do norte e o meio do céu do teu mapa astral. Existem sites que calculam o teu mapa astral gratuitamente. A mandala, precisa da mandala. E é só colocar teus dados lá, precisa saber a hora de nascimento. E com essas duas informações, o nó do norte e o meio do céu, você já consegue ter uma ideia. Obviamente que o mapa astral tem 12 casas, tem muito mais. Eu não sou astróloga, não entendo nada disso. É melhor procurar um astrólogo. Mas com essas duas informações, você já tem uma certa diquinha do que você veio fazer no planeta, né? Eu acho que tem várias ferramentas, tem muitas ferramentas, tem a própria numerologia também. E tem uma coisa assim de você também tem recursos. Eu uso muito, tipo, perguntar sim ou não. Eu uso muito pêndulo. É verdade, você usa muito isso do dedo, né? Explica como é que é isso. Explica como é que é isso, Miriam. Agora, então, você vai fazer, porque assim, eu estou segurando meu celular e eu não consigo fazer isso. Que figura, bicho! Tu tá 2 horas porque não tem. Celular. O tripé não tem. O tripé ficou sem pé. Tem 2 pés. O tripé que... Então, mas assim, o tripé perdeu um pé. Então, na verdade, assim, tem uma explicação científica para isso. Isso é uma ciência, tá? Isso não é mística nem invenção. De que, na verdade, assim, a nossa musculatura, na verdade, tem ela é inteligente, né? O nosso corpo é inteligente. Tem uma inteligência que é a parte do cérebro e é como o nosso subconsciente se comunica através de vibrações musculares, né? De movimentos dos músculos. Então, se você... claro, você não vai ter uma resposta, não vai contar uma história, mas se você for testando... É um teste, tá? É um teste muscular. Se você for testando perguntas de sim ou não, agora faz lá o elinho. Então, isso daí, você pode testar... Você faz esse elo e aí você testa, o que te dá o sim, o que teu músculo te diz como sim. Faz uma pergunta simples. Eu me chamo Raquel. Eu me chamo Raquel. Aí solta, tá vendo?
Não, porque, bom, para mim, por exemplo, para mim o sim prende, o não solta. Gente, eu Então, não sou uma expert disso, então é o contrário. então, mas eu estou te falando, mas tem gente que é ao É o contrário, então não é contrário, é sempre que a nem mesma tem. coisa. Então faz Entendi. ao contrário, faz uma pergunta que você não é, sabe? Eu Meu sou. nome, meu nome é Maria. O não Ó, prende. o teu não prende, o meu não solta. Então, então assim, é muito legal você usar isso. Eu uso isso para saber se um alimento vai fazer bem para mim, se eu posso tomar determinado remédio, se. Ele não dá perguntas assim muito cabeça, né? Mas, por exemplo, se você falar assim, olha, meu propósito é ser curadora, ele te dá. Então, assim, ele não vai, você pode fazer como se fosse uma tabela, sabe? Tipo ABC, e ir fazendo por eliminação. É um recurso muito usado, é muito legal, é um recurso que é usado por várias correntes, inclusive espirituais, correntes da medicina energética O usa o Teta teste. Healing faz. A Cá, quando faz Teta Healing em mim ao vivo, ela faz isso, desse teste. Então, você pode, mas aí assim, isso é uma forma, tá? Você pode fazer esse teste com o braço, você pode fazer esse teste. Eu faço esse teste também com alimento, eu ponho o alimento no meu plexo solar, respiro, e é muito louco, isso é muito bacana de você ver, porque se o teu corpo precisa daquele determinado alimento, o teu corpo automaticamente se inclina na direção daquilo. E se aquilo não é legal para você, você tá parada com os dois pés plantados em grounding, você se sente assim ancorada no chão, você coloca o alimento aqui, ó, nessa região, põe É as na duas região mãos do estômago. na região do estômago, coloca uma mão em cima da outra com o alimento ou remédio e pergunta: isso me faz bem? Meu, se você não faz bem, você não consegue ficar de pé, Raquel. Ele te joga, você se joga, ele te repele, como se tivesse o campo magnético Eu vou daquele. testar. Testa. Você testa, você vai ver o que acontece. Eu já parei de comer várias coisas que eu achava que me faziam bem e não faziam bem. E você testa um por um. Você testa vitamina, você pega um ovo, né? De repente, se o ovo é orgânico, ele te faz bem. Se o ovo, de repente, você pega um ovo que, sei lá, você não sabe a procedência, de repente, teu corpo rejeita. Então, assim, Uhum. isso é muito legal porque também te mostra que cada corpo é um corpo. O que faz bem para você, sabe? Para mim, para você, farinha branca faz mal? Para mim, não faz mal. É Uhum. muito louco isso. É Então, igual assim, esse teste aí que você falou do sim e do não. é, Miriam, eu acho que já a gente vai que já cair, acabamos. porque aqui na minha contas já estamos na terceira Então, live. Bom, então, você quer gente. encerrar com alguma coisa antes que a gente caia aqui? Porque eu acho que já vamos cair. Não, eu só queria agradecer quem teve a paciência de Subir, cair, aguentar subir. e subir, cair e ouvir um pouco da história da gente, um pouco do que a gente tem para passar. Eu vou voltar lá para minha casinha no Desenrosco. Estou no Miriam Schwartz também, se alguém quiser me seguir, é @mschwartz e @desenrosco. Os exercícios de medicina energética que eu falei no começo, que são fundamentais para equilibrar a gente nesse momento, estão lá no Desenrosco. E sabe, foi ótimo ouvir de vocês. Oh, legal, gente, estou super feliz de estar aqui, de poder fazer qualquer tipo de contribuição, né? Que quem teve ressonância com isso, eu acho que já valeu. Se teve uma pessoa que vai usar isso para alguma coisa, também já Já valeu. valeu, Eu né? agradeço você, Rá, pela conversa. Sei lá, tipo, a gente estamos juntas sempre. E, Sempre. É e sempre é uma isso troca aí. válida, né? Gente, muito E é isso, obrigada gente. pelo tempo de Obrigada por tudo. vocês. Entraram Namastê. pessoas muito que eu amo muito na minha vida, assim, é muito legal ver vocês aqui. Queria transmitir todo o amor que eu tenho e a gratidão mesmo, de verdade, por vocês estarem acompanhando e o que a gente puder ensinar como experiência de vida e o que a gente puder aprender também. A gente está sempre aberta e eu tenho muita Vou alegria no trocar. coração, de verdade, de trocar, né? E de ver as pessoas crescerem e no processo de cura.
e me coloco sempre muito à disposição da humanidade de forma geral, do que a gente puder, né? A Miriam também é uma terapeuta super, ela está se descobrindo agora, mas eu já sabia. Então, Eu já sabia, eu já sabia. Os vídeos dela são facílimo de fazer, facílimo. E é isso, queridas. Muito obrigada, amo vocês. Boa noite, viu? Tudo de bom. Boa noite, gente.